Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Assim você vai receber as nossas missas, nossas novenas, vai sempre rezar conosco e com toda a Santa Igreja nesse tempo quaresmal e durante também todo o ano. Vamos fazer uma grande família de oração. Celebramos hoje o quinto domingo da Quaresma. Jesus disse: Estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da mansão dos mortos. Sejamos dele. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes Zaqueu, o cobrador, e assim lhe devolvestes tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade, piedade, piedade de
submeteis ao julgamento da vossa cruz. Tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora.
No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, mas agora vais outra vez para lá?
Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bem. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, estamos aqui na quinta semana da Quaresma e esta liturgia de hoje mostra dois pontos fundamentais para nós que caminhamos para a Páscoa. Primeiro, o contraste da morte e da vida, onde nós temos a cena de um Deus que é totalmente humano, que se compadece e ao mesmo tempo chora diante de um amigo que morreu, e do outro lado, uma cena de morte que é transformada. Digo isto porque nós já estamos para nos aproximar da Semana Santa, mais uma semana que corre, domingo que vem já é domingo de Ramos, e iniciamos com toda a igreja o que chamamos da Semana Maior, semana de maior dedicação na oração, semana onde nós vamos contemplar os momentos finais de Jesus, mas da sua ressurreição, que já está mostrada antecipadamente nesta cena do Evangelho de hoje. Muitos pontos daqui são muito característicos dessa celebração e nós vamos começar com alguns pontos que são mais fundamentais do que outros. O primeiro deles era Jesus estar longe de Marta, Maria e Lázaro. Essas três pessoas, Lázaro, Maria e Marta, que viviam em Betânia, eram amigos de Jesus, muito amigos mesmo. Jesus, inclusive, sempre se hospedava lá. Então, eram praticamente pessoas da família. Só que Lázaro estava doente. E quando Jesus ouve que Lázaro está doente, a princípio, ele já mostra que a morte ela tem uma significância tão grande que ela serve muito para a glória de Deus. Meus irmãos, nossa morte terrena, a morte que nós experimentamos, ela é uma morte que leva para nós esse corpo mortal, esse corpo que é pó, criado à imagem e semelhança de Deus, como nós vimos lá na quarta-feira de cinzas. Lembra-te de que tu és pó e ao pó has de voltar. Só que o que garante muito mais para a gente a vida é a nossa alma que deve ser conservada, a nossa alma que deve ser cada vez mais transformada. Inclusive, este texto do Evangelho de João, segundo os padres da igreja lá no início, eles diziam que esse texto tem uma grande referência à questão do pecado que leva à morte, uma vez que a morte de Lázaro representa aquele pecado que nos leva a uma verdadeira escuridão. Se você notou lá na segunda leitura de hoje, São Paulo ele vai falar para os romanos que se o nosso espírito está com Cristo, ele está com Cristo. Então nós estamos na luz, nós estamos vivenciando aquilo que a luz mostra. Porém, se nosso espírito está em pecado, nós estamos nas trevas. Mostra que para nós a morte ela pode nos ferir de uma maneira muito pior do que a morte física. A morte eterna que nos leva para o inferno é aquela morte que nós devemos temer, não a morte corporal. A morte corporal ela tem de ser esperada e é natural, é o curso natural da vida. Não pode ser evitada. Só que a ideia de ir para o inferno, ela tem que ser uma ideia de ser evitada pelo nosso esforço pessoal, uma vez que cada vez mais nós temos que mostrar que somos pertencentes a Cristo. E se nós acreditamos nisso, acreditamos na ressurreição, como Marta e Maria vão testemunhar depois, nós sabemos que Jesus Cristo pode nos ressuscitar. E dessa maneira, o Espírito que está em nós, que nos foi dado pelo nosso batismo, ele faz com que nós ressuscitemos para a vida eterna, graças à justiça que nos foi dada por Deus. Quando nós recebemos o nosso batismo, então nós somos inebriados do Espírito Santo, e ao confirmar isso no crisma, nós somos repletos dos dons do Espírito para que nós ressuscitemos no final. Jesus Cristo mostra bastante isso nesse texto. Tanto é que quando ele ouve disso, ele demora 2 dias para sair de lá. Olha só que interessante. Jesus demora 2 dias para tomar uma atitude. O texto deixa isso claro. E quando Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias. Se somarmos, então, com a caminhada de um lugar para outro, dá praticamente uma semana.
Ou seja, do momento em que Jesus sabe que Lázaro morre até a ressurreição de Lázaro, passa praticamente uma semana. Isso mostra a ressurreição. Nós, a cada 7 dias, hoje, celebramos a ressurreição, todos os domingos, mesmo no tempo da quaresma, nós celebramos a ressurreição do Senhor, porque a liturgia, ela reflete isso, a ressurreição. Então, Jesus demora essa semana para mostrar que a criação de Deus ela só é completa na ressurreição. Por mais que Deus tenha feito o mundo em 6 dias, no 7º dia descansara, no 8º dia ou o 1º dia da semana é o dia de privilégio. Por isso que passa todo esse tempo para que haja uma atitude. E essa ressurreição, ela é uma ressurreição tão forte que mostra o que fala Ezequiel, os ossos ressequidos, os ossos que estão no pecado, os ossos que estão ali esquecidos naquele lugar, naquele fosso, que levantam para glorificar a Deus. A primeira leitura fala que o Senhor vai dar nova carne, o Senhor vai dar nova vida, novo significado para a vida daqueles que realmente amem a Ele. E nesse sentido, então, Deus vai tirar cada um de nós lá no final, na ressurreição. Jesus vai vir para fazer uma terra nova, vai nos dar a terra prometida, vai nos dar a Jerusalém celeste, o reino dos céus para o qual nós fomos predestinados. Então, por mais que às vezes as coisas demorem, por mais que muitas vezes nós não tenhamos a paciência de esperar as coisas no tempo de Deus, Ele age. Ele quer tirar de nós aquele sentimento de pecado e de morte lá do fundo daquele poço, do fundo daquela caverna que representa a sepultura de Lázaro e quer nos trazer para fora. Só que para isso basta que primeiro nós tenhamos a fé. A ideia dessa família, Marta, Maria e Lázaro, serem amigos de Jesus, é a ideia que nós também temos que ser amigos do Senhor. Por mais que Jesus seja nosso Deus, o Senhor seja o nosso Deus, nós temos que ter uma amizade com Ele. Nós temos que ter a ideia de uma comunidade, de um só coração e uma só alma. O Senhor nos convida a sermos não somente discípulos, mas sermos próximos, tanto que o discipulado de Jesus é um discipulado de amizade, um discipulado de vida conjunta. Deus quer, habitando entre nós, fazer com que nós sejamos a sua família. E segundo ponto é praticar a nossa profissão de fé. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, que na ressurreição nos ressuscitará. Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que aqui é tão bonita nessa profissão de fé. Não somente o laço familiar e de amizade de Jesus, mas também essa profissão é que toca o coração do Mestre e mostra esse coração de misericórdia e de amor que o Senhor nos dá. Jesus pergunta: onde o pusestes? Olha que bonito. Vem ver, Senhor. Ai, como seria bonito se cada vez mais nós disséssemos para Jesus: vem ver, Senhor, a minha necessidade. Vem ver, Senhor, a minha pequenez. Vem ver, Senhor, onde eu estou, como eu me encontro. Vem ver, Senhor, o que eu preciso, porque eu preciso tanto de Ti. E Lázaro está sepultado, selado naquele pecado, naquela morte física. Porque a morte física para Deus não significa nada. A morte física é somente uma passagem que um dia será vencida também, ressuscitaremos com o Senhor. Jesus diz: tira a pedra, tira essa pedra do seu coração, irmão. Sai desse buraco que você colocou-se na sua vida muitas vezes, um buraco em que você está tão apegado às vezes às coisas que você não está só sepultado como Lázaro na caverna, mas você está sepultado, está enfaixado, ou seja, amarrado. Você está lá colocado e esquecido, onde poucas pessoas somente lembram-se de ti e faz com que você fique cada vez só numa mera lembrança. O Senhor te chamou para mais coisas do que para isso. Toda a glória de Deus se dá muitas vezes na nossa vida a partir daquilo que nós não cremos, nós não esperamos. Ah, Senhor, cheira mal. Claro que cheira mal. O pecado é ruim. O pecado faz com que nós cheiremos realmente mal, que nós sejamos aquelas
criaturas que cada vez têm que se afastar mais. Ninguém gosta de alguém que cheira mal, né? Infelizmente, existe uma questão de preconceito na sociedade com quem não tem um odor muito agradável, as pessoas se afastam, torcem o nariz. O pecado faz isso. O pecado quer tanto nos afastar da glória de Deus que faz com que nós cheiremos mal. Jesus não liga. Sabe por que Jesus não liga? Porque ele veio para resgatar. Jesus, ele vem para tirar você desse buraco, desse cheiro infétido. Jesus veio para te tirar de tudo isso que te deixa cada vez mais podre, porque ele quer te dar uma nova vida. Por isso que ele fala, vem para fora, Lázaro. Ele fala para mim, Padre Eduardo, vem para fora. Fala para você, vem para fora, sai disso daí. Vamos agora glorificar a Deus. Desatem ele. E detalhe, depois disso, ainda ele fala, desatai e deixai-o caminhar. Porque a função também da comunidade, a função minha, a função sua, a função de todos nós, acolher esses irmãos, amar, mostrar que o Messias, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo, a ressurreição e a vida que nunca vai deixar com que nós morramos, vai produzir em nós uma obra diferente, vai fazer com que nós modifiquemos o nosso modo de pensar, modifiquemos o nosso coração empedrecido, o nosso coração que está lacrado com essa pedra, para fazer com que nós sejamos novas criaturas, ossos novamente que estavam ressequidos, mas novamente cheios de carne, cheios de vitalidade, cheios de moralidade, para sermos aquilo exatamente que Deus sonhou que nós sejamos. Se nós cremos no Espírito, como diz Paulo, nós estamos com Jesus Cristo e nós não podemos nos afastar dele. Novamente repito, este Evangelho de hoje, muito mais do que somente uma esperança de ressurreição futura, é uma esperança também de reconciliação com Deus. É um Evangelho que quer nos convidar a voltarmos o nosso coração para o Senhor. E este tempo da Quaresma que ainda vivemos, e estamos já começando a caminhada para o final dele, mas é um tempo propício para uma reconciliação, é um tempo propício para a graça, é um tempo propício para que nós voltemos o nosso coração para o Senhor, para que Ele faça de nós novas criaturas, faça com que nós sejamos pessoas novas, pessoas revitalizadas no Espírito Santo e sejamos seus discípulos. Cada vez mais que podem também morrer com Ele, como diz Tomé, vamos para morrer com Ele. Mas enquanto Jesus morre e dá a sua vida na cruz, nós morremos para os nossos pecados, morremos para as situações mundanas que nos levam não só a pecar, mas nos levam a nos distanciar de Deus. E fazemos uma nova criação com Jesus, porque depois de uma semana de morte, Lázaro volta. E ele volta para nos dizer também, olha, se eu voltei, também você vai voltar. Claro que quando nós pensamos somente, para finalizar esse momento, quando nós pensamos somente na ideia da morte, o Evangelho não diz em lugar nenhum que Lázaro viveu para sempre. Lázaro, com certeza, morreu de novo depois de um tempo, mas ele mostra, Jesus tem poder sobre todos nós, principalmente sobre a nossa vida. Que a nossa vida, então, seja essa propriedade de Deus, que é na realidade, né? Mas que seja também do nosso bom grado, do nosso coração essa propriedade, sabendo que vamos ressuscitar com Ele. Vamos pedir, irmãos, Senhor, faça com que nós ouçamos a sua voz e saiamos do nosso pecado. Faz, Senhor, que nós possamos ver a tua glória e possamos cada vez mais te convidar a ver a nossa vida. Que tenhamos, Senhor, junto a ti, esse espírito de família, esse espírito de amizade, de amor. E não te adoremos somente como um Deus poderoso, mas como um Deus também que ama, um Deus companheiro, que se compadece de nós, que está entre nós e vive entre nós. Vamos rezar, irmãos?
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, em vosso amor, quereis todos nós eternamente convosco em vossa casa. Para não perdermos o caminho que leva a vós, nós vos pedimos, fazei-nos amigos de vosso Filho Jesus. Dai à Igreja viver e testemunhar a fé na vida eterna, no seguimento de Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Rezemos. Fazei-nos amigos de vosso Filho Jesus. Dai-nos coragem ante a morte física, para vós apenas um sono passageiro, e só temer a única morte que é romper convosco. Rezemos. Fazei-nos amigos de vosso Filho Jesus. Dai-nos ter sempre o Espírito de Cristo, para pertencermos a Ele e, através dele, a vós. Rezemos. Fazei-nos amigos de vosso Filho Jesus. Ó Pai, a Bíblia é vossa carta de amor a nós. Fazei-nos ouvintes, sedentos e praticantes de vossa palavra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Tirarei de vosso peito vosso coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, ele nos revela ao reino e eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, diz o Senhor. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.